Graças a paz, irmãos. Então, hoje nós vamos falar de um tema que, sinceramente, no meu coração, eu espero que venha trazer luz ao seu caminho, venha iluminar os seus passos, venha aumentar a sua fé e resgatar os valores do amor. Nós vamos falar hoje sobre corações que sangram, preconceito dentro da igreja, preconceito dentro das igrejas, né? Você já sofreu preconceito dentro da igreja? Você lembrando, a igreja deveria ser o quê? Um celeiro de amor, não é? Um local onde você se sente bem, onde você se sente acolhido, onde você recebe ensino, não é isso? Né? Onde você tem auxílio, ali que deveria ser esse local de refrigério, onde você recarrega as suas baterias, não é isso? Só que muitas vezes eu tenho observado com muita tristeza no meu coração, e eu estou há dias preparando esse apontamento, orando, eu já chorei muito na presença de Deus, porque eu sofri preconceito na igreja, sabe? Quando eu me converti, tinha muita gente que achava que eu não era convertido, que eu era um satanista infiltrado na igreja, quer dizer, seria a estratégia mais burra do diabo, né? Alguém entrar na igreja e contar todos os segredos dele, mas as pessoas muitos acreditavam que eu era satanista, outros tinham medo de chegar perto de mim porque achavam que a maldição, né, da seita, da irmandade que estava sendo lançada na minha vida poderia impactar a vida deles, poderia ricochetear ou respingar, né, na vida daqueles que estivessem próximos de mim. Então eu sofri muito preconceito. Assim, a minha esposa, Isabela, ela narra especialmente em Catedral das Sombras, se você ler lá o capítulo, o depoimento da Isabela, o local onde ela mais sofreu preconceito foi dentro da igreja. E ela contou para mim, eu falei, poxa, Daniel, antes eu era médica, exercia a medicina na faculdade de medicina, né? Ela se formou pela USP e trabalhou no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ela dizia, ali eu era igual a todo mundo, né? Eu tinha a mesma função, a mesma responsabilidade, o mesmo salário. Eu era tratada como um igual. Só que dentro da igreja eu recebi olhares de julgamento, dedos apontados. As mulheres sofrem muito preconceito, inclusive dentro das igrejas. Eu já escutei de pastores dizendo para mim, realmente, Daniel, aquela mulher ali, ela estava com o decote muito acentuado, ela mereceu ser estuprada. Dentro da igreja a gente escuta coisas assim, né? Então, a mulher sofre preconceito. Já sofreu preconceito? Você que está me ouvindo, você que é mulher, já sofreu preconceito dentro da igreja pelo fato simplesmente de você ter nascido mulher, né? Você que é negro, já sofreu preconceito dentro da igreja? Eu já recebi e-mails de muitas pessoas que reportaram isso para mim. Daniel, eu não entendo, sabe? Me olham como se eu fosse a escória, me olham como se eu fosse inferior, né? E esse preconceito que o mundo tem entrou dentro das igrejas. E hoje nós temos preconceito dentro da igreja. Isso é terrível. Jesus, ele acolheu aqueles que foram rejeitados. Jesus chegou perto daqueles que a sociedade rejeitava. Então, como é que nós queremos ser maiores do que o mestre, ou melhores do que o mestre, e dizer que esse aqui eu aceito, ou aquele ali eu não aceito? Se Jesus aceitou a todos, eu espero, queridos, em Cristo, que esse estudo venha trazer luz ao seu caminho. Sabe o que é preconceito à luz do dicionário? Preconceito é um juízo pré-definido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos, tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente que não tem fundamento sério. Esse daqui é a definição do dicionário a respeito de preconceito, né? Essa é a definição. Então a sociedade hoje está saturada de preconceitos, né? Preconceitos diversos, né? Preconceito muitas vezes contra um cadeirante. Você vê que a nossa sociedade ela não é preparada para receber cadeirantes, até mesmo as nossas igrejas. Não tem rampa de acesso, não tem um toalete adequado, porque não pensam neles. O fato de você não pensar neles, construir templos suntuosos e deixar de pensar naqueles que têm dificuldade de locomoção,
é uma forma de preconceito, né? Porque você está desvalorizando, você está desprezando, isso aqui é uma minoria. Então isso daqui não importa eu agradar. É uma forma de preconceito. Quem nasceu anão sabe o que eu estou falando, sabe? Tem preconceito. A sociedade olha como se eles fossem nada. Então nós vemos uma série de preconceitos ao nosso redor, de conceitos pré-estabelecidos que já julgam, condenam e sentenciam as pessoas sem conhecimento de causa. Simplesmente julgam pela aparência. Se fosse assim, João Batista seria um maluco, né? Se vestia com pelo de camelo, cinto de couro, comia grilo, morava no deserto. Devia ser um louco para a época, né? Então vamos entender um pouco melhor. E existem muitas pessoas que, infelizmente, se acham acima, né, acima das leis, acima de Deus, e se acham tão santos, né, tão incorruptíveis, né, tão sábios, que se julgam ao ponto de apontar o dedo às pessoas e escolher quem é que merece herdar o reino dos céus e quem não merece, né? Sempre tem respostas prontas, sempre o dedo apontado. Eu quero lembrar aqui a vocês algumas coisas que a Bíblia fala e eu vou me pautar sempre na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não erra, não é isso? Então, já definimos aqui o preconceito, né? Então, muitas pessoas têm esse preconceito e hoje eu vi um estudo, até postei na minha fanpage, que as pessoas que mais agridem, eu estou dizendo os mais agressivos, que você pode discordar, é natural discordar. Nós vivemos uma sociedade democrática e você não precisa pensar exatamente como eu penso, né? Mesmo porque nós sabemos em parte. Então, se eu sei em parte, a parte que eu não conheço eu aprendo com você e a parte que você não conhece você aprende comigo. Isso promove a sinergia do corpo de Cristo, não é? Mas nós vamos ver que as pessoas que são agressivas nas suas expressões, que você veja na minha rede social acaba sendo um espelho, um microcosmo da sociedade, né? Então, às vezes você posta um assunto, um artigo, uma pauta, e as pessoas podem até ter o direito de dizer, puxa, Daniel, eu penso diferente, mas falar em amor. Mas quando a pessoa é agressiva, ela ofende, ela denigre, ela aponta o dedo, isso mostra, segundo os estudos mais recentes da psicologia, que essas pessoas são perturbadas, têm problemas de origem sexual, são impotentes sexual, ou têm desejos sexuais reprimidos, segundo Freud, né? Ou são pessoas assim frustradas na vida, que não conseguem uma colocação de trabalho, que já foram tão humilhadas, então a maneira deles se sentir melhor é depreciar o outro. A maneira dele se sentir um pouco maior é diminuindo o seu próximo. Aí ele usa de agressividade. Então, como já diria Shakespeare, né? Os vasos vazios são aqueles que fazem mais barulho. Então pode reparar, a pessoa que é o mais puritano, aquele que mais aponta o dedo, o mais religioso, o mais moralista, não é esse que tem os piores pecados? É claro, a Bíblia mostra isso. Os fariseus, cujo termo é os separados, eles eram hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, condutores cegos, cheio de pecados, né? Lembra da parábola do fariseu e do publicano? O que acontece? O fariseu chega diante de Deus, bate no peito, eu sou tão bom, eu sou dizimista, eu faço e aconteço. E o publicano lá no fundo, Senhor, tem misericórdia de mim. E o que Jesus fala? Quem desceu justificado? O publicano e não o fariseu. Então a gente observa as pessoas que mais apontam o dedo são aqueles que possuem mais pecados, né? Foi o que aconteceu no caso da mulher adúltera, né? Por isso que todos largaram as pedras, porque eles também tinham pecados. E você tem, e eu também tenho, né? Então vamos entender melhor, vamos continuar a nossa construção de raciocínio. Eu fiz um apontamento longo justamente para não esquecer os detalhes importantes aqui, né? Então, essas pessoas acabam muitas vezes utilizando a internet como uma válvula de escape para transbordar os seus transtornos mentais, né? Então você está protegido atrás de um teclado, a ciência já comprova isso. A pessoa atrás de um teclado, ela fica valente, ela fica corajosa no mundo virtual, mas ela jamais falaria certas coisas no mundo real. Normalmente são pessoas extremamente frustradas, pessoas com grandes problemas mentais, perturbadas, com traumas emocionais, que não teriam a coragem de agir dessa maneira no mundo natural. Agem no mundo virtual porque se sentem protegidas atrás de um teclado, né?
pura ilusão, porque Deus está vendo todas as coisas, né? Muitos usam fakes e tudo mais, né? Se julgam acima de todas as coisas. A Bíblia diz para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, não é isso? Agora, só que para certas pessoas, amar ao próximo como a mim mesmo significa desde que esse próximo esteja bem longe de mim, bem distante de mim, porque eu não quero muita proximidade com o próximo, não. Né? Vivemos tempos onde o amor tem se esfriado. Mateus 24, de 12 a 13. E por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade? É o pecado, né? O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar, né, que se perseverar até o fim, este será salvo. Então a questão não é se manter em pé, não é estar em pé, é se manter em pé. Então precisa perseverar até o fim. Então o amor vai se esfriar. Então eu sei que é difícil a gente falar de amor numa época que o amor tem esfriado. Numa época que as pessoas perderam a referência de amor, porque você vai na igreja, você vê amor na igreja, seja sincero. Hoje a gente vê falando de prosperidade, pedem dinheiro, fala da cura, fala do milagre, fala do poder, fala da unção, fala da conquista, mas não fala do amor, da fé, da esperança, do arrependimento, né? Então, nós começamos a perder referências do amor. E eu quero trazer de volta essa referência para você. 1 Coríntios 13, 13. Mas agora permanecem. O que permanece? A fé, a esperança e o amor. É o pilar de todo cristão, é o que te mantém em pé, né? Aquele que está em pé que vigia para que não caia. O que te mantém em pé? A fé, a esperança e o amor. Que é fruto do que nós já falamos em outros vídeos? Do conhecimento da palavra, da oração e da verdadeira adoração. Então, desses três, o maior é o amor. Então, o amor é enaltecido na palavra de Deus. Deus é amor. Jesus é a expressão majoritária do amor. E os fariseus, mesmo sendo conhecedores das Escrituras, então eu falo muitas vezes que a letra mata, é o espírito que vivifica, né? Então os fariseus, mesmo conhecendo as Escrituras, o que eles não praticavam o amor, eles não exalavam o perfume do amor, eles julgaram a Jesus. Quem que julgou a Jesus? O fariseu, aquele que se achava a última bolacha do pacote, aquele que tinha aquele orgulho, aquela soberba represada no coração. E eles transformaram em Jesus num aliado do diabo, diziam que Jesus tinha parte com Belzebu, que Jesus enganava o povo, que Jesus era o impostor. Os fariseus, né? Os fariseus, faltava amor. Eles não compreenderam a linguagem do amor, porque Jesus é o amor. No mundo aculturado pelo ódio, pela mentira, é difícil de compreender o amor e difícil de absorver a verdade, né? Então abra o seu coração, abra a sua mente, vamos deixar Deus falar. Mateus 11, de 18 a 19. Portanto, veio João, e não comendo, e nem bebendo, e dizem, tem demônio. Jesus está falando, veio João, quem é João? João Batista. Ele não comia, não bebia vinho, né? E dizia, e não era um comilão, digamos assim, comia gafanhotos, talvez, né, tivesse uma dieta mais equilibrada, estava de dieta sempre, né? Veio João, não comendo, e dizem, tem demônio, dizem que João Batista tinha demônio. Veio o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus, né, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e beberrão. Então chamaram Jesus de comilão e de bebelão. Quem chamou? Os fariseus. Sempre os fariseus. Sempre aqueles que se acham acima dos outros. Sempre aqueles que são os mais soberbos, né? A orgulho precede a queda, mas a humildade a honra, né? Comilão e bebelão, amigo de publicanos e de pecadores, né? Amigo de publicanos e pecadores. Jesus se aproximava do pecador. Jesus andava entre os pecadores. Jesus, o médico veio para os doentes, né? Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele chegou perto do leproso, perto da mulher samaritana. Ele chegava perto dos coxos, dos mancos, dos aleijados, das pessoas que a sociedade repudiava. Jesus acolhia, Jesus abraçava. Isso é amor, querido. Isso é amor. Isso é o oposto do preconceito, né? Então, e aí ele continua, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então a sabedoria de Cristo ela é justificada por seus filhos. Quem são os filhos? Eu, você, não é isso? Né? Então, como é que nós sabemos que somos filhos de Deus? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então esse é o segredo. Quem ama Jesus, guarda os mandamentos. E qual é o mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento que Jesus estabelece, né?
Jesus colocou: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos amei. Nisso reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o mundo vai conhecer que você e que eu somos cristãos, seguidores de Cristo, quando você exalar o perfume do amor, não do preconceito, não do dedo apontado, não daquela coisa seletiva: esse entra para o céu, esse não entra para o céu, esse vai para o inferno, esse aqui vai isso, julgando todo mundo, né? Então, o que o amor faz? O amor não julga, o amor não condena, o amor ele acolhe, o amor ele abraça, o amor ele ensina, o amor ele exorta, mas sempre em amor, né? Olha o que a palavra de Deus diz, Mateus capítulo 7, verso 1 a 5. Isso daqui está emoldurado no amor de Deus, faz parte do amor, porque foi escrito pelo amor. São palavras do amor, palavras de Cristo. Não julgueis, para que não sejam julgados. Olha que está escrito: não julgueis, para que não sejam julgados. Por quê? Porque a nossa maneira de julgar é imperfeita. Nós somos imperfeitos, então tudo que passar pelo meu coração imperfeito vai ter um resultado disso imperfeito também. Não julgue para que não sejam julgados, porque com o juízo que julgares será julgados, e na medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave do seu olho? Gente, o que eu conheço de pessoas que têm um monte de pecado, mas apontam o dedo nos outros, podem reparar. Aqui a Bíblia já está dizendo: aquele que mais tem pecado é o que mais aponta para os outros. É incrível, né? A Bíblia está dizendo, olha lá, que você está olhando o cisco no olho do seu irmão, mas tem uma trave no teu olho, ou seja, está cheio de pecado. Se aponta o dedo, porque aquele ali é mulher, porque esse aqui é negro, porque esse aqui está acima do peso, porque esse aqui é homossexual. Só que a pessoa que fala isso está mentindo, está roubando, é viciado em pornografia, é adúltero, é ladrão, engana o povo. Sabe, eu conheço muita gente assim. Então, ou a gente procura viver uma vida de santidade, de amor e de justiça, ou então você sai da igreja, você esquece de ser cristão e vai arder no inferno. Sabe, a decisão é sua, a escolha é sua. Jesus está colocando diante de você e diante de mim um caminho: bênção e maldição, vida e morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, diz Deuteronômio, né? Palavra de Deus dizendo, né? Vamos continuar aqui, né? Como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando com uma trave no teu? O que Jesus está dizendo? Como que você vai acusar o teu irmão de algum pecado, sendo que você tem mais pecado do que ele? Pô, gente, vamos ter bom senso, vamos ter equilíbrio, vamos ter sabedoria, vamos voltar às raízes da Bíblia, da palavra de Deus. Não julgues para que não seja julgado, guarda isso, porque normalmente aquele que mais julga é o que mais pecado tem. É uma razão proporcional matemática, né? Eu sempre vi isso. Os mais puritanos, os mais religiosos são os mais podres por dentro. É o que Jesus falava dos fariseus: seu coração está longe de mim, seus lábios me adoram, mas seu coração está longe de mim. Então, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, então cuida primeiro da tua vida, depois se mete na vida dos outros, tá? É isso que Jesus está dizendo: cuida da sua vida primeiro, busca santidade na sua vida, seja você uma referência positiva, em vez de ficar procurando defeito no irmão. Porque às vezes tem gente que vai na igreja, em vez de prestar atenção no culto, tu está prestando atenção no que os outros estão fazendo. Aquele irmão lá, ó, está no celular, aquele ali dormiu, e aquele lá está paquerando. E você está fazendo o quê? Está reparando em todo mundo e também não está fazendo nada, né? Então vamos ser sinceros, vamos tentar viver o cristianismo de verdade? Gente, eu estou indignado com essa questão do preconceito dentro da igreja, né? O ódio era muito forte e presente nos fariseus, não era um amor. Eles tinham um ódio muito grande, tinham inveja de Jesus, e por essa inveja entregaram a Jesus. Eles não compreenderam a profundidade da palavra do amor de Cristo que Jesus ensinava e pediram a morte de Cristo, pediram a morte do amor, né? E porque ele simplesmente, qual foi o pecado de Jesus? Jesus amou a todos, Jesus não teve pecado, ele não faz acepção de pessoas, não é assim? Nós vamos ver lá no Velho Testamento fala que não, Deus não faz acepção de pessoas. Fala Daniel, fala Deuteronômio 1,17, não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvires assim, o pequeno
como grande. Dá valor para o pobre, dá valor para o rico, não seleciona. Ah, eu vou dar o altar para o rico porque esse aqui tem mais prestígio, esse aqui é jogador de futebol, esse aqui é famoso. Não, você trata igual. Deus não faz acepção de pessoas. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo de quem que é? Está escrito, o juízo é de Deus. Deus faz o juízo, não é você que faz o juízo. O juízo é de Deus. Está escrito em Deuteronômio 1,17. Eu estou me pautando na palavra de Deus, porque aqui eu não tenho como errar. Tá bom? Aqui eu não tenho como errar. É uma exortação de amor que eu faço na sua vida para sacudir os seus valores, para que você volte a Cristo e volte a viver os valores de Cristo. O juízo é de Deus. Porém, a causa, se for difícil, fareis a mim e eu a ouvirei. Também no Novo Testamento nós vamos ver isso, Atos 10, 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo, mas Deus mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então Deus mostrou, você não aponta o dedo, não fica dizendo esse é imundo, esse não presta, esse não serve, não cabe a você. O juízo de quem é de Deus, né? Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito Atos 10, 34. Então Deus tratou a todos igual. Jesus tratou a todos da mesma maneira. Ele sentou com os pecadores. Né? Ele exortava quem? Os fariseus. A exortação de Jesus era para os fariseus. Eu não vejo Jesus exortando um pobre. Eu não vejo Jesus exortando ali um aleijado. Ele exortou os fariseus que se achavam que tinha uma trave no olho, mas acusavam um cisco no olho do irmão, né? Jesus acolheu os rejeitados. Quando a gente vê a parábola de Lucas, no capítulo 14, verso 12 a 14, diz assim, e dizia também ao que tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, né? Para que não suceda que também eles lhe tornem a convidar e seja recompensado, ou seja, não faz buscando interesse, né? Mas quando fizeres um convite, chama quem? Os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado se será na ressurreição dos justos. Então Deus te recompensa, né? Então, ou seja, quando você faz alguma coisa com Deus, com interesse, eu vou dar R$1.000 porque Deus vai me fazer rico. Isso não é amor, isso é interesse. E a Bíblia diz, não busque interesse, faça em amor. Quando você faz em amor, eu acolho as pessoas, não importa quem elas sejam. Não importa se ele é homossexual, se ele está acima do peso, se é mulher, se é criança, se é japonês, se é índio. Não importa quem seja, o amor acolhe. E não sou eu que vou julgar, quem julga é Deus, porque a Bíblia diz para eu não julgar, né? Esse é o mandamento, né? E mais, os fariseus, eles achavam, mas os fariseus sim, Jesus criticava, hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, porque eles se achavam acima da verdade. A única exortação que você vê nas Escrituras é de Jesus, especialmente para com os fariseus, né? Porque eles tinham o caminho, os fariseus fizeram a escolha. Eu escolhi ser mentiroso, eu escolhi ser hipócrita, e eu seleciono as minhas amizades, sabe? Algumas pessoas entenderam errado o que eu escrevi no portal Guia-me. Eu disse que eu tenho amigos homossexuais e esses amigos homossexuais são monogâmicos. Né? E as pessoas acham, então Daniel aprova o homossexual que é monogâmico. Eu não disse isso, eu disse que eles são meus amigos e são monogâmicos. Significa o quê? Eu não vou ter amigos meus promíscuos, porque a Bíblia diz para eu me afastar da roda dos escarnecedores, sabe? Então eu não vou ter amigos meus que são mentirosos, que são ladrões, né? Que são descarados, que fazem isso por opção, por opção. Tem uma diferença de opção e de condição, a gente vai tentar explicar isso para você, tá bom? Às vezes a gente tem que desenhar. Então nesse vídeo eu faço questão de desenhar para que todos entendam, para que não haja dúvidas. Então uma diferença de opção e de condição. Então se a pessoa optou, eu escolhi ser mentiroso, eu tinha pastores que eram grandes amigos meus, que eu almoçava com ele a cada 15 dias.
né? Tinham líderes nesse Brasil que eram próximos de mim. De repente, eles começaram a surtar. Agora virou apóstolo, pai apóstolo, arcanjo, querubim, apóstolo rei. Começaram a entrar nessa onda de coisa, e atos proféticos, e falar em maldições, e vamos tirar dinheiro do povo, e falar de prosperidade. E eu falava, meu irmão, para quê? Não, a gente precisa ganhar dinheiro, Daniel, precisamos capitalizar, nós temos que fazer isso. Quer dizer, está enganando o povo? Eu não vou ser amigo de um cara desse. Eu não vou andar com um cara desse. Eu posso assim, eu amo, oro, mas eu não convivo. Eu não preciso conviver. A Bíblia não diz para eu conviver, diz para eu amar ao próximo. Quem é o próximo? Aquele que está próximo. Diz para eu perdoar os meus inimigos, inclusive amar os meus inimigos, mas não diz para eu conviver com os meus inimigos, não é isso? Então quem é contra Deus não é a meu favor, porque eu sou a favor de Deus. Eu abomino o que Deus abomina e amo o que Deus ama. Então, se alguém vive aquilo que Deus condena, né, ou por opção, ela escolheu assim. Ela escolheu ser mentiroso, escolheu ser ladrão, escolheu ser hipócrita, né? Então, por escolha, por isso que Jesus ataca os fariseus, porque era uma escolha deles. Eles conheciam a verdade, mas escolheram viver a mentira, né? Então, existe uma diferença. Então, você pode escolher uma série de coisas. Então, eles escolheram enganar o povo, escolheram vender o suco de uva a R$1.000, né? Ungido, a vender meias apostólicas por mais de R$150, escolheram vender a vassoura consagrada por R$1.000, inventam profecias e unções para atrair crentes carnais. Então isso é uma escolha, e eu não posso pactuar com uma escolha dessa, porque é uma escolha maldosa, é uma escolha que tem assim como seu objetivo enganar e saquear o povo. Então eu não posso pactuar com uma coisa dessa. Evidentemente, eu sou contra o pecado, né? Agora, veja bem, escolha, né? E condição, opção e condição. Você pode escolher ser mau, você pode escolher ser cruel, você pode escolher ser preconceituoso, e você vai ter consequências das suas escolhas, viu? E olha, elas serão fartas. Falo diante de Deus, a sua colheita será farta. Se você semear coisas boas, colherá coisas boas. Se você semear coisas más, colherá coisas más. E a colheita será farta em ambos os lados. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus está me usando para falar isso para você. Acorda enquanto é tempo, né? Eu vejo discriminação com as mulheres, eu vejo discriminação entre os negros. Se você já foi discriminado, vamos fazer o seguinte. Você, mulher, está na igreja, sentiu discriminação? Escreve aqui nos comentários. Sim, Daniel, fui discriminada na igreja. Conta um pouco da sua história. Vamos mostrar para esse povo aí que está na fanpage que existe sim discriminação na igreja, que o Daniel não está viajando, né? Você é negro. Teve discriminação dentro da igreja por ser negro? Você é pobre, sentiu discriminado dentro da igreja por ser pobre? Escreve aí. Você está acima do peso, né? Você está obeso. E às vezes a pessoa acha que o gordo, né, o obeso, ele está assim porque ele é preguiçoso. Porque ele não quer emagrecer. Mas existem problemas de tireoide, existem problemas hormonais, existem problemas psicológicos. A pessoa tem traumas tão profundos que às vezes ele come para preencher o vazio. Então quem somos nós para desprezar? Você vê, a pessoa mais obesa, ela cai e todo mundo dá risada, né? É engraçado, tem um monte de piada de pessoa gorda, não é isso, né? Agora, se o magro cai, ninguém ri, a pessoa estende a mão e ajuda. Por quê? Por que nós vamos zombar de quem é diferente da gente? Se todos nós somos iguais perante Deus, e Deus não faz acepção de pessoas. Sentiu preconceito dentro da igreja? Escreve aqui, escreve aí. Vamos mostrar para esse povo aí, para essa galera, para o mundo, que realmente tem preconceito dentro da igreja. E a gente tem que mostrar a ferida para que ela seja curada. Porque se eu esconder a ferida, nunca a ferida vai ser curada, não é assim? Você vai lá para o médico, doutor, está aqui a ferida do meu braço, cuida, espreme, tira, sai pus, fede, mas é a única maneira de curar. Não tem outra maneira, né? O pecado precisa ser exposto, né? E esse preconceito em nosso povo, em nosso meio, está terrível. Eu vejo uma nadadora que sofreu preconceito aí, ela falou na televisão que na rede social disseram que ela merecia ser estuprada, uma nadadora, que é uma atleta. Eu vi a judoca dando depoimento dela por ser negra, e ela perdeu lá, ganhou ouro aqui no Brasil, mas ela tinha perdido numa outra competição, e disseram para ela, volta pra jaula, sua macaca, sabe, falar uma coisa dessa pra pessoa, você tem ideia de quanto você está ofendendo essa pessoa? Se coloca no lugar dela, amar ao próximo como a ti mesmo, se põe
ponha no lugar da pessoa que você está acusando. Falaram da Maju, né, a apresentadora da Globo lá, que fala do tempo, coisas pejorativas, falaram da Preta Gil, jogam banana para jogador de futebol que é negro. Sabe, gente, se coloca no lugar deles, se põe no lugar dessas pessoas, quanto que eles estão sofrendo por causa disso, e quem somos nós para tirar a primeira pedra, achar que você é um ser superior. Fizeram uma experiência com DNA, sabia? Né? Pessoas de várias nações fizeram experiência com o DNA, cuspiram lá num tubo de sal. Eu passo esse vídeo num seminário, né? Talvez você ache no YouTube mais fácil colocando ali pesquisa com DNA, ou então eu ponho aqui embaixo na caixa, né? Então eu vou cuspir ali e perceber o seguinte: nós somos feitos da mesma matriz, todos nós temos um pouco de cada um. Eu tenho um pouco de negro no meu coração, no meu DNA, embora eu seja claro de pele. Eu tenho um pouco de alemão, tenho um pouco de italiano, um pouco de japonês, a gente tem um pouco de tudo. Todos nós temos partículas de DNA em nosso corpo que representam várias nações, né? É uma experiência incrível. E quem somos nós para julgar uma pessoa porque ela pensa diferente, ou porque ela tem uma religião diferente, ou porque ela tem uma raça diferente, você achar que ela é inferior e você é melhor? Que é isso? Nós estamos trazendo o nazismo de volta para dentro da igreja? Que é isso? Agora imagina, se falaram mal dessas pessoas, como eu citei, a Maju, a Preta Gil, né, a Thaís Araújo, por exemplo, que são pessoas bem-sucedidas, que são pessoas bonitas, que são pessoas que estão na mídia, imagino que não falam do pobre, imagino que não falam do anônimo, né? Então realmente isso corta o meu coração, horrível isso. Isso está dentro da igreja, gente. Isso está dentro da igreja, isso tem que sair. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a palavra que Deus coloca para nós, né? Então, quando vocês verem essa questão do vídeo, vocês vão entender melhor, né, sobre essa pesquisa do DNA. Então, a gente tem que expor a ferida, né? Porque às vezes esses traumas precisam ser expostos para fora, né? Eu lembro de uma vez, eu entrei num restaurante que só tinha cadeiras com braços estreitos, sabe? Você sentar e apoiar o braço, e entrou uma pessoa obesa e ele não cabia na cadeira. E o garçom falou: esse restaurante não é para você, esse restaurante é para pessoas mais magras. Sabe, isso é maneira de falar com o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Olha, isso me tira do eixo, sabe, me tira do sério às vezes, porque eu vejo preconceito dentro da igreja que deveria ser, querido. A igreja tem que ser um celeiro de amor. Não é para ser um local de julgamento, um local onde você aponta o dedo para as pessoas, um local onde você denigre a imagem humana, onde você ofende por ele pensar diferente ou por ele ser diferente de você, né? Tem tanta discriminação na igreja. Eu fui tão discriminado, gente, eu chorei tanto. Vocês não têm ideia, o livro nunca vai retratar isso. Eu e minha esposa choramos muito por preconceito dentro da igreja, pelos olhares altivos, pelos tratamentos de desdém, pelo desprezo, pelo roubo, pela mentira, por às vezes que eu fui enganado, né? Quantas vezes, né? Quantas vezes. E aí, vamos chegar no ponto. Jesus acolheu a todos que ele acolheu os leprosos, acolheu os cegos, acolheu os coxos, acolheu até mesmo as prostitutas. Mas você vai dizer: mas Daniel, e os homossexuais? Como Jesus trataria o homossexual? Já parou para pensar nisso? Como Jesus trataria? Primeiro, nós não vamos ver nenhum registro na Bíblia dos 3 anos e meio do ministério público de Jesus exortando um homossexual ou curando um homossexual. Não é isso? Não vamos ver. Já é algo para a gente começar a pensar aqui, né? Tá, você vai dizer: olha, e os gays existiam naquele tempo, viu? Não vai dizer que não existia, não, porque existia sim. Inclusive o Império Romano tinha muitos imperadores romanos que eram gays. A história conta isso, né? Ah, mas Paulo fala sobre isso. Paulo está falando aqui promiscuidade, está falando das orgias, né, dos bacanais, da promiscuidade, da opção. Eu escolhi fazer uma orgia, eu escolhi fazer um bacanal, né? Eu escolhi, foi uma escolha, é diferente da condição. Vamos entender isso melhor, né? Existem pessoas que nascem gay. Eu continuo defendendo essa tese. Pessoas que nascem desde Caim. Alguma coisa aconteceu no coração de Caim que ele ficou diferente. Ele planejou assassinar o seu irmão Abel, assassinou e não mostrou nenhum sinal de remorso. É característica de um psicopata. Então Caim já tinha a sua pureza corrompida, o seu DNA corrompido, logo na geração seguinte ao pecado original. Então nosso DNA foi contaminado sim, e nós temos pessoas que
nascem cegas, que nascem surdas, que nascem sem braço, que nascem com síndrome de Down e que nascem gays também, né? Sem contar com as influências do meio, BPA, leite de soja, tantas outras coisas que se você pesquisar você vai ver. Assim como as pessoas nascem negro, branco, japonês, nós nascemos assim. É uma condição, não é uma opção. Presta atenção. Em janeiro de 2011, um DJ norte-americano de nome Paul Vitagliano, ele lançou um blog chamado Nascido Assim. Tá em inglês, tá? Born This Way, alguma coisa assim. Meu inglês é só The Books on the Table, me perdoem, tá? Mas a tradução quer dizer Nascido Assim. Ele teve mais de 4 milhões de visitações e virou, assim, notícia até de jornais, de revista, de TV, porque ele levantou um assunto muito interessante. Ele pediu que as pessoas que fossem homossexuais que postassem a sua foto de infância e contassem um breve depoimento de quando se descobriam homossexuais. Pasmem, mais de 700 relatos disseram, e unanimamente, eu nasci assim, eu não sei porquê, eu não fiquei assim, não sofri trauma, não fui violentado sexualmente, não teve influência do meio, tinha presença paterna na minha casa, então eu tinha uma referência paterna de um homem em casa, né? Não fui tratado como menina, mas eu me sentia menina, né? Então, tô falando, tanto homem quanto mulher, né? No caso aqui eu estou pegando o exemplo do homem, me sentia como menina. Sabe desde quantos anos eles começaram a se descobrir gays? 4 anos de idade. Tem gays que se descobrem aos 5, aos 7. Como é que vem tão cedo isso? Como é que vem tão cedo? O que está acontecendo? Então eu entendo que existe a opção de ser gay. Tem a opção. A pessoa, às vezes, ela quer experimentar, quer fazer alguma coisa diferente. Aí colhe uma consequência. Aí colhe uma consequência porque é uma opção, é uma escolha sua, é ação, reação, causa e efeito. Eu escolhi, você vai colher uma consequência das suas escolhas, né? A outra coisa, às vezes é fruto de um trauma, a pessoa foi traumatizada, foi violentada na infância, ele vai ter um distúrbio sexual. Não é uma escolha dele, é uma consequência de um trauma que ele sofreu. Essa pessoa precisa de ajuda, de acolhimento, e nesses casos podem ser reversíveis. Embora eu particularmente, não conheço nenhum ex-gay. Eu conheço ex-drogado, eu conheço ex-satanista, né? Mas eu não conheço nenhum ex-gay, né? Ex-bandido, né? Mas ex-gay eu não conheço. Porque muitos lutam contra a natureza, até casam, têm filhos, você sabe disso, está cheio de casos na mídia aí. O Rick Martin, por exemplo, né? O marido da pastora lá, então se escondem no armário, tentam, se esforçam, o pai das Kardashians, por exemplo, e tantos outros exemplos, que se esforçam, né, para lutar contra essa natureza e não conseguem, são infelizes. Você consegue imaginar a dor, você consegue imaginar o quanto de bullying, e o quanto de desprezo, o quanto que a sociedade aponta o dedo, e a igreja, que deveria ser um celeiro de amor, trata os homossexuais com essa acepção, com esse conceito. Você tem ideia da dor do que esse pessoal passa? Você tem ideia do sofrimento que o homossexual passa? Se põe no lugar dele. Você está apontando o dedo dizendo do cisco do irmão, talvez tenha uma trave no teu. Você está falando que ele é homossexual e você é viciado em pornografia. Você fala homossexual vai para o inferno e você está adulterando a tua esposa. Você fala homossexual vai para o inferno e você está roubando e você é avarento. E esses daí, olha só, também vão para o inferno. Que coisa interessante, né? Então, nós temos que ter essa sabedoria, né? Tem um livro chamado de um médico, de um professor da universidade, de uma universidade da Bélgica, e esse livro traduzido para o português, ele não foi traduzido ainda, mas a tradução para o português seria A Biologia da Homossexualidade. Nasce-se homossexual, não se escolhe ser. Está escrito num livro de um professor da Universidade de Liege, na Bélgica. Autor do livro, procura esse livro aí, Biologia da Homossexualidade, nasce-se homossexual, não se escolhe ser. Hoje a ciência começa a se debruçar nos primeiros estudos a respeito de pessoas nascerem assim. Há muitas evidências, não existem estudos conclusivos ainda. Eu já tenho a minha convicção pessoal, sim, nascem gays, sim. E aí é uma condição, não é uma opção. E não cabe a mim julgar, é como uma pessoa nascer com uma tendência a ter acima do peso. Às vezes você nasce com uma predisposição genética, você acumula mais energia e não é maldade da pessoa. Às vezes a pessoa nasce
índio, né? Você nasce japonês, nasce branco, nasce negro, né? Nasce cego, nasce mudo, nasce surdo, você nasce assim. E quem somos nós para julgar, para apontar o dedo? É isso que eu quero deixar claro, né? Essa questão que eu quero deixar bem clara para você, né? Então, nós temos essa tendência de julgar. A gente diz, o ladrão vai para o inferno, mas o ladrão, do lado de Jesus na cruz, Jesus diz, hoje você vai estar comigo no paraíso. Só que essa história é narrada em Lucas. E se Lucas não contasse a história, até hoje a gente estaria dizendo, aquele bandido lá está no inferno, está ardendo no inferno. Você não sabe a vida da pessoa, você não sabe a intimidade dela com Deus, você não sabe sondar o coração dela, né? Então quem tem o primeiro pecado, você tem, né? Quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Você não tem pecado nenhum não? Você é santo? Então atira a primeira pedra. Eu tô vendo um monte de santo na internet ultimamente, eu tirando pedra em todo mundo, estranho, né? Atacam, ofendem as pessoas idosas. Olha, a pessoa idosa, ela carrega consigo uma bagagem de conhecimento e sabedoria de vida. E hoje eu vejo idoso sendo desprezado dentro da igreja. Eu vejo idoso sendo desprezado dentro do ônibus, que toma o lugar dele, que ele tem por direito, dentro do metrô, sabe, chamando de velho, sabe, são pessoas que têm sabedoria, que você tem muito a aprender. Eu adoro visitar asilo. O que eu aprendo com esses velhinhos, aprendo demais. É muito gostoso você bater um papo com eles, né? E de repente, pessoas dessas, né? Uma pessoa idosa, uma pessoa acima do peso, né? Um pobre, né? Um homossexual, encontra alguém como você. Um ser perfeito, um ser que vai julgar, um ser cruel, um ser sem piedade, um ser sem amor, um ser que se acha acima de Deus, que aponta o dedo e que julga. Você acha que essa pessoa vai querer voltar na igreja? E você se julga o representante do cristianismo, né? Que julga e que a Bíblia diz para não julgar? Sabe o que a Bíblia diz como é que vai ser o final dos tempos? 2 Timóteo 3, 3-5. As pessoas serão, sabe como? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, é o que eu mais tenho visto, crueldade, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, dizendo que é crente, mas negando a eficácia dessa. Sabe o que a Bíblia diz? Afasta-te desses. Afasta. São cristãos sem Cristo. Pessoas assim não são bem-vindas nas minhas redes sociais. Pessoas assim não são bem-vindas nos meus seminários, nos meus cursos, porque a palavra diz, afasta-te desses, né? Você tem uma escolha. Você tem a escolha de servir o bem e servir ao mal. Se você quer ser um crente julgador, você quer ser um crente meia sola, a Bíblia diz que Deus vomita, que Deus vomita. A Bíblia diz em Jeremias 48, 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, relaxadamente, mais ou menos. E eu não posso tolerar esse relaxo na palavra de Deus. Eu não tolero uma coisa dessa. Então, se você na minha rede social for cruel, for maldoso, for maldizente, estiver lá para apontar o dedo, quiser fazer vitrine ali para suas loucuras ou para suas perturbações mentais, você vai ser banido. Você não é bem-vindo nesse lugar. Eu quero acolher os que estão feridos, quero acolher os que querem aprender, quero acolher aqueles que são os rejeitados. Essa é a missão do cristianismo, essa tem sido a missão do Ministério Guerreiros da Luz, né? Então, vocês têm opções, vocês podem seguir os profissionais da fé, tá cheio, juntem-se à roda dos escarnecedores, juntem-se à roda dos maldizentes, que tá cheio, e você vai pro inferno com eles, né? Hasta la vista. O que eu posso fazer? É sua escolha, não é a sua condição, é a sua escolha. Então, esses não herdarão o reino do céu, sabia? Maldizentes não herdarão. E se você for maldizente, julgador também vai. Então essas pessoas aí, se encontrarem, que já estão fragilizadas, encontrarem pessoas como você, o que vai acontecer? O que Paulo fez? 1 Coríntios 9, de 19 a 23. Porque sendo livre para com todos, firmes de servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo se fez de servo para ganhar os pequenos, né? E fiz-me de judeus para com os judeus, para ganhar os judeus. Para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me de fraco para com os fracos. Olha a estratégia de Paulo, olha a estratégia de amor. Paulo não está apontando a você é fraco, você vai para o inferno. Ah, você não está na lei? Você vai para o inferno. Você está na lei? Você vai para o inferno. Não. Eu me fiz de fraco para com os fracos, né?
Eu me fiz de servo, eu me fiz de que não estou na lei, eu me fiz de estar debaixo da lei, né? Fiz de fraco para com os fracos, fiz de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Basta algumas vidas. Se esse vídeo tocar uma vida, valeu a pena o meu esforço. Valeu uma semana que eu estou aqui preparando, valeu meus 4 dias de preparo, de oração, valeu meus 3 dias de jejum, valeu o choro, valeu. Se uma vida for tocada, valeu, né? Para salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para que também eu seja participante dele. É isso que Paulo coloca, né? Então, às vezes a gente tem que desenhar, tem que mostrar claramente, né? Jesus esteve aqui por todos, Jesus é amor. Paulo não fez assim com os atenienses, ele podia chutar a porta. Atenienses vão tudo para o inferno, bando de idólatras. Não. Atos 17, de 22 a 23. Então Paulo levantou-se da reunião em Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Elogiou, né? Depois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, é o que eu vos anuncio. Paulo tratou os atenienses com amor, ele não foi lá, eu sou idólatra. Veja bem, quando eu falo fazer fraco para com os fracos, eu não estou falando, eu tenho que desenhar, porque tem gente que tem dificuldade para entender, né? Pois, Daniel, então quer dizer que eu tenho que me vestir de travesti para ganhar o travesti? Não, eu quero dizer que você tem que amar e tem que respeitar o travesti, porque talvez ele tenha nascido assim, e a igreja é amor, e se você não tratar ele com amor, ele nunca vai chegar na igreja. Se ele encontrar alguém como você, julgador, cruel, sem bondade, né, sem refletir o amor de Cristo, ele não vai se aproximar de Cristo, simples assim. Porque Jesus sentava-se junto com as prostitutas, Jesus sentava junto com os pecadores, com os cobradores de impostos, com aqueles que a sociedade tinha ojeriza, né? Então vamos entender, às vezes eu tenho que desenhar, né? Porque eu já estou cansado de gente que não entende, eu falo, as pessoas não entendem, misericórdia, viu? Que Deus dê luz para vocês, gente, né? Luz para aqueles que estão na cegueira, tá? Porque graças a Deus a maioria está entendendo. Provérbios 6, de 6 a 19, mas Deus abomina o homossexual, tem uma abominação aí, eu vejo muito disso. Deus abomina o indiano, Deus abomina o muçulmano. Vamos ver o que Deus abomina? Provérbios 6, de 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, orgulho, soberba, né? Língua mentirosa, que engana o povo. Tá cheio de pastor com língua mentirosa aí. Mãos que derramam sangue inocente, né? Sabe como quando você às vezes aponta o dedo para alguém, para um homossexual, por exemplo? Muitos deles, pelo preconceito, têm buscado, sabe o quê? Suicídio. Tem se matado. E se você tratou mal um homossexual, se você tratou mal uma pessoa que está fragilizada nas suas emoções, sem proteção emocional, seja ela quem for, se você ofender essa pessoa, se você, em vez de estender a mão, apontar o dedo, essa pessoa pode encontrar fuga, refúgio no suicídio. Esse sangue vai estar nas tuas mãos. Presta atenção no que eu estou te falando, que eu falo em nome de Deus, e eu não brinco com Deus, eu não estou brincando de ser crente. Esse vídeo eu preciso ser um pouco mais firme com vocês. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, fica pensando, aquele lá vai para o inferno, aquele ali é desmiolado, é isso aí, né? Pés que se apressam a correr para o mal, tudo que é do mal você vai, tem carniça ali, estão falando mal de fulano, vou lá, olha, estão falando mal de Beltrano, opa, vamos lá para lá agora. Carniça vive de lixo, são urubus espirituais, né? Testemunha falsa que profere mentiras e semeia o quê? Contenda entre irmãos. Deus abomina quem semeia contenda. Ué, mas cadê aqui a mulher? Deus não abomina? Cadê o homossexual? Não abomina? Cadê aqui puxa vida, cadê o anão? Né? Cadê o negro? Cadê o pobre? Né? Cadê o asiático? Cadê o índio? Cadê o muçulmano? Cadê o budista? Não abomina? Não. Deus ama todos, Deus morreu por você, morreu por mim, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Os homossexuais não estão nessa lista. Aí algumas pessoas perguntaram, Daniel, e se seu filho fosse gay, o que você faria? Sabe o que eu faria de todo o coração, diante de Deus? Não brinco com Deus. Diria, meu filho, eu continuo te amando. Ou vocês acham, queridos, que o meu amor pelo meu filho vai mudar pelo fato dele ter, por exemplo, ter a condição homossexual, se assim eu fosse? Não. Continuaria amando do mesmo jeito. Você acha que Deus deixou de te amar
por todas as bobagens que você fez na vida, né? Não, Deus continua te amando. Deus continua amando Adão, mesmo depois de Adão infringir a única regra que ele estabeleceu no paraíso. E Deus foi atrás de Adão. Veja o vídeo A Sentença de Adão, vai entender melhor. Deus foi atrás, foi resgatar ali. Então Deus não ia dizer, você é uma aberração, você está fora de casa. Eu entendo que tem pais que são loucos, são insanos, são perturbados, que têm a coragem de jogar um filho na lata de lixo. Eu estou falando de pais normais, tá? De pessoas equilibradas, sensatas e que refletem o amor de Cristo. Você não mandaria um filho seu para fora de casa pelo fato dele ser gay. Eu tenho amigos, que eu não era menor, que eram bandidos, que assassinos, roubadores, estupradores. A mãe está lá na prisão, chorando com ele, a mãe pega a fila, visita, passa por um constrangimento de visita, está lá, o pai não abandona o filho, ou o filho pródigo deixou de ser filho porque se afastou do pai. Continua sendo filho, continuaria amando do mesmo jeito, respeitando, e não teria problema algum. Falo isso diante de Deus, não estou aqui para mentir para Deus, Então, a gente tem que buscar esse amor incondicional, amar ao próximo como a nós mesmos, Como Deus faria, dessa maneira, Lembrando que o ladrão foi para o céu, aquele que nós hoje sabemos em parte quem somos nós. Por isso que a gente acaba julgando errado. Nós sabemos em parte conhecemos. Então, como que você que sabe em parte, você pode julgar o todo? Não pode. 1 Coríntios 13, 8 a 9. O amor jamais acaba, mas havendo as profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós não sabemos. Então, o nosso julgamento sempre vai ser imperfeito, É Deus que julga. E Ele julga os fracos, Ele julga os pequenos, Ele julga os sem voz, Porque os grandes estão entre os pequenos. Porque vede, irmãos, que a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Nobres que são chamados, Tá vendo? Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. É assim que Deus vê. Deus vê os pequenos como grandes. Você que foi rejeitado, Deus te ama profundamente, viu? Então eu quero finalizar fazendo um apelo para o amor. Que a gente ame mais e julgue menos. Que a gente abrace mais e despreze menos. Que a gente estenda mais a mão e aponte menos o dedo. E mais uma vez, eu peço que você, que meu irmão que sofreu preconceito dentro da igreja, perdoa, faça suas palavras as palavras de Cristo, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não desista de Jesus por causa dos homens. Os homens erram, mas o justo juiz, que é o nosso Deus, jamais erra. E o juízo dele é feito em amor na sua vida, porque ele compreende a profundidade do sentimento do seu coração, seja ele qual for. Ele compreende os seus medos, ele compreende os seus traumas, ele compreende as suas lutas. Eu quero também finalizar pedindo perdão a você que tem sofrido preconceito dentro da igreja. Não se afaste de Jesus por causa desses homens preconceituosos, dessas mulheres preconceituosas. Não deixa a sua fé turvar, querido. Jesus te ama, viu? Jesus ama você, mesmo estando acima do peso. Jesus ama você, mulheres. Jesus ama você, homens. Jesus ama você, que é asiático, que é africano, que é europeu, que é brasileiro. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus ama você, homossexual. Jesus ama todos nós e o julgamento dele é feito em amor. O nosso julgamento é imperfeito porque nós conhecemos em parte. E como alguém que conhece em parte pode julgar o todo, O juiz ele não tem que ouvir todas as partes para formular uma sentença. Nós não temos o direito. É essa a espinha dorsal desse vídeo, queridos. Nós não temos o direito de julgar, sentenciar e condenar quem quer que seja, porque existe a opção e existe a condição. Há pessoas que nascem assim. E quem somos nós para julgar? É só Deus que julga. A nossa missão é abraçar, é acolher, é ensinar. A missão da igreja é exalar o perfume do amor e não deixar na terra uma trilha de ódio. A mensagem que Deus trouxe para nós é ir de pregar o evangelho a toda criatura, não é ir de apontar o dedo a toda criatura, Então que você aponte menos o dedo e estenda mais as mãos. E mais uma vez,
Eu quero pedir perdão a vocês, viu? Que foram maltratados dentro da igreja, que foram desprezados dentro da igreja. Saber que Jesus ama vocês incondicionalmente e que o amor de Deus, ele é transformador. Ele pode fazer você sair desse casulo de medo e fazer você voar como uma borboleta. Que você seja uma borboleta de Deus, né? Para que você possa voar livremente, para que você saia desse casulo de medo, desse casulo dos traumas, e que Deus venha transformar a sua vida como Ele transformou a minha, viu? Que Deus te abençoe grandemente e que Deus te guarde. E você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, vamos exalar o perfume de Cristo, tá? Chega de preconceito em nosso meio. O mundo já tem ódio demais. O mundo já tem preconceito demais. Que a igreja nossa possa ser um celeiro de amor, um local de refúgio para esses que não têm mais para onde ir, viu? Que Deus te abençoe e te guarde.